Fala pessoal, tudo bem? Questão de probabilidade ACAF 2026-2. Sensibilidade e especificidade são dados que definem a veracidade de um teste diagnóstico. A sensibilidade mede a capacidade do teste identificar o resultado de ser positivo em pacientes que têm a doença. É a porcentagem de resultados positivos entre pacientes que realmente têm a doença. Especificidade é a capacidade de um teste identificar o resultado ser negativo em pessoas que não têm a doença. É a porcentagem de resultados negativos entre pacientes que realmente não têm a doença. Por exemplo, o teste A, que tem como objetivo identificar a doença A, foi aplicado em 100 pessoas que têm a doença A, e o diagnóstico foi 80 pessoas com resultado positivo para a doença A e 20 pessoas com resultado negativo para a doença A. Então, a sensibilidade do teste XA é 80%. Ou seja, pessoal, a sensibilidade, ela diz basicamente isso. 100 pessoas têm a doença, elas foram fazer o teste e 80 delas, que é essa porcentagem, deram realmente positivo. O mesmo teste XA foi aplicado em 100 pacientes que não têm a doença A e o diagnóstico foi 90 pessoas com resultados negativos para a doença A e 10 pessoas com resultado positivo para a doença A. Então, a especificidade é 90%. Aqui é a mesma ideia, tá? 100 pessoas que não têm a doença fizeram o teste, 90% delas, 90 pessoas, realmente deram negativo no exame. Suponha que uma determinada doença afeta 20% da população de uma comunidade no interior de Santa Catarina. Para detectar a doença, é utilizado um teste X1 que tem os seguintes dados: sensibilidade do teste X1, 90%, especificidade do teste X1, 70%. O indivíduo dessa comunidade realiza um teste X1 e obtém um resultado positivo para essa doença. Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade aproximada desse indivíduo realmente estar com a doença. É uma questão longa, né? Um texto um pouco difícil aí de entender. Essa questão, ela caiu muito semelhante, se eu não me engano, em 2022, também na CAF. A questão, pessoal, ela é uma questão de probabilidade condicional. O que é isso? É aquela probabilidade que eu quero calcular um evento A, sabendo um evento que já ocorreu B. O que eu já sei que ocorreu aqui? Que o resultado deu positivo. Uma vez que eu sei isso, como é que eu sei agora a probabilidade do indivíduo realmente ter a doença? Eu vou indicar o que ele está pedindo dessa forma aqui, tá, gente? Probabilidade dele estar doente, barra, que eu vou falar sabendo que o teste foi positivo. Quando a gente trabalha com probabilidade condicional, a gente usa essa fórmula para chegar na resposta. Eu vou pensar na mesma ideia do que eu quero dividido pelo total. O total aqui no denominador é a probabilidade daquilo que eu já sei que ocorreu. Eu sei que o teste foi positivo. E no numerador, aquilo que eu quero que ocorra, que o teste, né, deu positivo e ele esteja doente, ok? A gente vai usar isso aqui para chegar na nossa resposta. Pessoal, pensa agora comigo o seguinte, tá? Eu vou calcular a probabilidade do teste ter dado positivo. Tem alguns casos para isso ocorrer.
Primeiro caso, gente, é ele realmente ter a doença e quando ele foi fazer o exame, deu positivo. O segundo caso, ele não tem a doença e quando ele foi fazer o exame, deu positivo. Então, a gente vai analisar esses dois casos para calcular a probabilidade do teste ter dado positivo. Bom, primeiro, pessoal, eu preciso aqui nesse primeiro caso calcular a probabilidade do paciente realmente ter a doença. No enunciado, ele falou que essa doença afeta 20% da população. Então, a chance de pegar alguém que está doente é exatamente 20%. O nosso conectivo E, lembra, você tem que fazer uma multiplicação de probabilidades. Agora, como é que eu sei que o teste foi positivo mediante ao fato que ele está doente? Quem mede isso, de acordo com o texto, é a sensibilidade. E lembra, lá no enunciado, sensibilidade mede a porcentagem de casos positivos em pessoas que realmente têm a doença. Então, falar que a sensibilidade é 90% significa falar todas as pessoas que estão doentes, ao realizar o exame, 90% delas, de fato, deram positivo. Então, esse cálculo aqui do positivo, sabendo que a pessoa está doente, ele é 90%, ok? Sensibilidade, ela faz isso. Das pessoas que estão doentes, que são 20%, 90% delas, de fato, deram positivo no exame. Essa multiplicação aqui, ela é rápida para fazer, né? 20% de 90%, pega 90%, divide por 5, que é o equivalente a 20%. Aqui vai dar 18%. Muito bem. Agora, eu vou calcular essa segunda parte. Qual é a chance de pegar uma pessoa que não está doente? Bom, se está doente é 20%, não doente é 80%. E desses 80%, como é que eu calculo a probabilidade de pegar alguém que deu o teste positivo? Bom, quem vai me dar essa resposta é a especificidade. O que ele disse ali no enunciado? Que é a porcentagem de pessoas que deram negativo no teste e essas pessoas, de fato, elas não têm a doença. Então, quando eu falo que a especificidade foi 70%, significa o quê? Que de todas as pessoas que não estão doentes, ao realizarem o exame, 70% delas deram negativo no exame. Pessoal, se 70% delas deram negativo no exame, é porque o restante, que é 30%, deu exatamente o que aqui? Positivo. Especificidade mede a porcentagem que deu negativo. Eu quero o que deu positivo, então é o nosso complemento aqui, ok? Muita gente aqui não conseguiu essa segunda parte. Cuidado, tá, pessoal? Vou repetir. De todas as pessoas não doentes, 70% são aquelas que deram negativo no exame. Eu quero aquelas pessoas, tá? Do total de não doentes que deram positivos. É o que falta aqui para chegar no 100%. Muito bem. Agora, o que você vai fazer? Você vai resolver essa multiplicação. Calcula para mim aqui, gente, ó, 10%, que é 8%, multiplica por 3 aqui, vai dar 24%. Muito bem. Aí, eu vou somar esses dois dados, tá, pessoal? Porque existem duas hipóteses para dar positivo. Quando está doente e quando não está, ou quando não está doente. Quando você somar, vai ficar 18%
mais 24%, eu vou ter 42%. Muito bem. Aí eu praticamente encerrei a minha probabilidade, porque eu já tenho aqui o meu denominador, 42%. E o meu numerador é justamente esse caso aqui, gente, ó. Lembra que no numerador tem que ocorrer as duas coisas juntas. Doente e positivo é esse aqui. As pessoas que estão doentes e deram positivos no exame. Essa porcentagem aqui é 18%. Agora você vai simplificar, divide por 100, fica 18 sobre 42. Quando você dividir isso aqui, vai dar aproximadamente 0, tá? 429. Eu vou multiplicar por 100 e vou colocar a porcentagem 42,9%. Essa é a porcentagem, meus amigos, que corresponde aí à alternativa C, a alternativa correta. Questãozinha bem conhecida na CAF de probabilidade condicional. Já caiu aí algumas vezes, tá? Esse tópico no vestibular da CAF.